Olá, seja bem-vindo à Pastoral Universitária e mais uma reflexão sobre o Evangelho. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito, eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam, não é este Jesus o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como pode então dizer que desceu do céu? Jesus respondeu, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus vê o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná do deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Aqui a gente está vendo o Evangelho do Pão da Vida, capítulo 6 de João. Um pouco mais adiante, a gente vê que as pessoas que estavam ouvindo essa palavra de Jesus estavam ficando meio chocadas, meio escandalizadas. E falam, como assim ele está falando para comer da carne dele? Com um conceito talvez de canibalismo, uma coisa meio pagã. E Jesus fala que vai ressuscitar, e as pessoas não entendem. Os próprios discípulos, mais para frente nesse evangelho, mais para o final do capítulo 6, vão falar, nossa, essa é uma palavra muito dura. E Jesus questiona, né? Vocês querem ir embora também? Vocês querem me largar também? Ou seja, a gente vê que quando Jesus estava alimentando aquelas pessoas, dando o pão físico para aquelas pessoas, um pedacinho de pão mesmo, estava todo mundo seguindo ele, queriam fazer ele rei. E aí quando ele vem com uma palavra mais difícil, uma palavra que estava sendo mal interpretada por sinal, as pessoas se assustam e as pessoas vão embora. O que a gente precisa entender aqui é que isso é um claro preâmbulo, um sinal do sacramento da Eucaristia que está por vir. Eu já falei longamente sobre isso aqui na Pastoral. Vou deixar um link para vocês, se vocês quiserem assistir esse vídeo. Mas o que eu queria focar hoje é em como essa Eucaristia deve agir em nós, não por parte de Deus, mas por parte de nós mesmos. Porque veja, pense no alimento físico, pense na comida que você come. Essa comida, quando bem utilizada, vai nos dar energia, vai fazer a gente seguir em frente, vai fazer a gente ficar forte. Agora, o que acontece quando você começa a comer muito mal? Começa a se alimentar mal, começa a comer de monte, não usa essa energia para nada, você vai engordando, o seu organismo começa a dar sinais de que está começando a falhar, os seus exames de sangue já não ficam tão bons, você começa a ter um acúmulo de gordura. Ou seja, quando você não usa essa energia que o alimento físico te dá, as coisas começam a dar errado. A Eucaristia, ou seja, o pão da vida, Jesus fala, eu sou o pão da vida, meu corpo é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida, é o maior de todos os alimentos espirituais que a gente pode ter. Quando a gente faz parte da Eucaristia, a gente recebe Jesus, temos um contato físico com Jesus. Mas, veja só, e se a gente recebe a Eucaristia e não faz nada com ela? Quando a gente come uma comida em excesso e não faz nada com aquilo, a gente engorda. Quando a gente recebe a Eucaristia e a gente não usa isso para o bem, não usa esse contato com Deus para levar o bem ao próximo, o que começa a engordar é o nosso ego, não é necessariamente o nosso espírito. A gente começa a achar que por recebermos a Eucaristia, por termos esse contato físico direto com Jesus Cristo, nós somos melhores do que os outros. O verdadeiro efeito da Eucaristia, o verdadeiro efeito do encontro com Deus, do encontro com Jesus, deve ser o encolhimento. E aí você deve falar, Arthur, você está ficando louco, o que você está falando? Veja, Jesus veio pregando a humildade. Jesus se fez o menor dentre todos. Não é à toa que todo ano a gente lembra da missa de lava-pés. Não é à toa que chega na Páscoa e a gente vê um Deus sendo o maior dentre todos os homens, porque é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, sendo ele o maior de todos, se fez o menor e se entregou na cruz. Ele sempre disse, ninguém tira a minha vida eu entrego, e eu entrego por vocês, entrego pela salvação de vocês.
Então, quando a gente passa pela Eucaristia, quando a gente recebe o pão da vida, o que a gente tem que fazer é dar a vida. É, num gesto de extrema humildade, dar a vida pelo próximo. Levar essa palavra até o próximo. E não, porque passamos pela Eucaristia, crescermos em ego. Vamos voltar um pouquinho lá em Gênesis, quando a gente vê Adão e Eva em contato direto com Deus. A gente sabe que aquele é um livro analógico, ou seja, o que a gente vê são analogias. E lá, Adão e Eva em contato com Deus, muito próximos de Deus, caem em orgulho, caem em soberba. Por quê? Tem lá a vozinha da serpente falando na orelha deles, olha, por que você não pega esse fruto proibido? O fruto proibido é o nosso orgulho. Quando a gente cai nesse orgulho, quando a gente começa a se achar maior do que os outros por causa da nossa fé, a nossa fé está toda errada. Então, quando você recebe o pão da vida, nesse caminho da salvação, entenda que você também deve se fazer menor do que os outros. Você deve agir em humildade. Tendo esse contato com Deus, saia e leve Deus para o próximo. Lembrem-se do que o Papa Francisco sempre fala, igreja em saída, todos em comunhão. Vamos sair e ir até aqueles que mais precisam. Tendo contato com Deus, tendo contato com Jesus, que cresça essa humildade em nós e que nós sejamos sinal de Cristo no mundo. Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão. Se você gostou, por favor, deixe seu like, compartilhe com aqueles que você ama, se inscreve no canal, ative as notificações e até a semana que vem mais uma reflexão sobre o Evangelho.